Certamente você já foi a uma cafeteria e pôde saborear um delicioso croissant, com aquela massa crocante e sabores admiráveis, seja ele qual for, calabresa, presunto e queijo, legumes, entre outros. Já imaginou você e uma bela companhia saboreando essa panificação ao pôr do sol? Se vier acompanhado de um cappuccino então, Aliás, cappuccino é um belo tema, hein? Mas neste vídeo vamos falar sobre o croissant, um queridinho das cafeterias espalhadas pelo mundo. Mas e aí? É um pão? Um salgado? Ou uma iguaria? Vamos descobrir juntinhos. Saboreie este vídeo conosco! Do contrário que muitos pensam, inclusive eu, o croissant é de origem austríaca e não francesa. Registros apontam que surgiu na cidade de Viena no ano de 1683. O Império Otomano, que era de origem turca, considerado um dos mais fortes do mundo, estavam tentando expandir seu domínio em terras europeias. Encontraram muitas e inúmeras dificuldades para entrar na cidade de Viena. Então, esse exército cavava túneis ao redor do perímetro urbano para tentar invadir a cidade. Seus planos foram descobertos por alguns padeiros que ficaram acordados durante a noite e impediram que fosse executado. Muitas recompensas foram oferecidas, mas eles não aceitaram. Para comemorar a vitória contra os inimigos, eles criaram um pão com massa folheada. E assim surgiu o croissant, que foi nomeado de Kipfel ou Viennoiserie. Guarde este nome, pois falaremos mais sobre isso. Em 1770, a receita foi parar na França, através da rainha austríaca Maria Antonieta, que se casou com o rei francês Luís XIX e levou a receita para a França a fins de lembrar de sua terra e passou a chamá-la assim de croissant. Croissant do francês significa crescente e representa um formato de meia-lua. Este nome e forma foi dado para que fosse representada a bandeira dos turcos do Império Otomano. Com o tempo a receita foi mudando e o croissant, conhecido por ter uma massa com grande quantidade de manteiga, já teve muitas receitas. Nas primeiras a massa era mais densa e pesada, parecida com o pão. Apenas em 1900, um padeiro francês decidiu mudar e deixar a massa folheada e, por consequência, mais leve. Por isso, muitas pessoas pensam que a origem deste alimento é francês. Eles apenas refinaram a receita original do povo austríaco. Viennoiserie significa algo próximo a coisas de Viena, em francês unindo o sufixo iere ao gentílico viennois. Assim como chienosiere pode referir-se a uma atividade ou um objeto que se adequa ao gosto vienense. Como se representasse a capital cultural europeia, que era muito associada ao requinte e à elegância. O uso da palavra, porém, é reservado aos produtos de padaria originários de Viena, ou aos produtos finos ao qual a palavra viennoiserie originalmente se referia. Enquanto a expressão boulangerie viennoiserie já surgia pelo menos em 1876, esta expressão já era utilizada no início da década de 1840, provavelmente se referindo ao prestígio comercial da padaria Zeng, que foi a primeira padaria a comercializar o croissant e desencadeou na popularização da panificação na França, tomando toda a Europa. Como é que o ramo de panificação atua economicamente no Brasil? A ABIP, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, conta com mais de 70 mil padarias associadas atuando em 26 estados brasileiros. Indica que o setor já faturou mais de 92 bilhões de reais, onde 61,65% dos produtos vendidos em padarias são de produção própria e 38,35% de revenda. Só para termos uma noção do quão é rentável o setor, podemos constatar que o ramo alimentício é um dos mais promissores do mundo, onde 2,5 milhões de trabalhadores atuam, sendo 920 mil diretos e 1.600.000 indiretos. Ao conhecer um pouco mais do croissant, dá para ter uma noção da imponência de sua história. A riqueza de detalhes que nos faz viajar no enredo da sua trajetória é magnífica. Esta panificação nos encanta em todos os sentidos, do literal à satisfação no desejum.
Basta usar a criatividade para então termos um verdadeiro banquete ao nosso dispor, se credenciando a ser sempre uma bela opção no happy hour com os amigos. Se você gostou desse vídeo e agregou conhecimento, curta, comente e se inscreva no canal. Seguiremos juntos nessa jornada. Um forte abraço e até a próxima!